Os gentios nunca tiveram lei, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Romanos 2,14. Sem sombra de dúvidas, uma das maiores dificuldades para o bom entendimento do Evangelho da Graça é a falta de conhecimento das pessoas em relação à diferença entre judeus e gentios. Sem entender a questão dos gentios, jamais será possível compreender o porquê de não ser correto praticarmos obras da lei, cerimonialismos e festas judaizantes. Antes de prosseguirmos, vamos ver que verdadeiramente Paulo foi, da parte de Deus, o apóstolo definitivo aos gentios e ao Evangelho da Graça. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Romanos 11:13. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2,7. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20:24. Está bem claro que Paulo foi apóstolo para os gentios e lançou o fundamento da palavra da graça. Assim, surge a pergunta que todos no meio do povo de Deus deveriam se fazer. Por que o Senhor separou um apóstolo além dos 12 que ele já possuía? Bem, se o Pai fez isto, é porque ele desejava obviamente que os gentios ouvissem uma palavra específica, além daquilo que os 12 discípulos de Jesus de Nazaré poderiam oferecer. E mais, ao separar Paulo e lhe revelar o Evangelho da Graça, sem compromissos com as obras da lei, o Senhor deixou bem claro que o seu desejo para os gentios é que estes não se envolvam com a religiosidade judaica, e este é o desejo de Deus para os hebreus também. Vide o conteúdo da carta aos Hebreus. O que vemos no meio das congregações desde muitos séculos, ou seja, isso não ocorre apenas hoje em dia, é uma verdadeira afronta à vontade do Senhor para os seus eleitos, que afinal a grande maioria do povo que crê está absolutamente judaizada. E um gentio ser judaizado, biblicamente, é uma grande heresia. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2,14. O chamado de todo o povo predestinado de Deus, inclusive os de sangue hebreu, é para viver longe das obras da lei. Mas este chamado se torna ainda mais forte para os não-hebreus, pois estes nunca tiveram lei espiritual da parte do Pai. Os gentios nunca fizeram Páscoa judaica, nunca deram dízimos, nunca jejuaram e nunca guardaram sábados, não de acordo com os mandamentos da lei. Se nem mesmo na época da lei de Moisés, que era exclusividade dos judeus, os gentios cumpriam seus rituais, porque justamente agora, no tempo da graça, precisam cumprir.